Olá, olá, olá! Professor Irineu Ruiz, mais uma vez com você aqui no Realize Concursos, passando hoje para fazer contigo a revisão de véspera para o prova do TJ São Paulo, focado nas questões e nos assuntos de direito constitucional. Essa primeira aula, vamos abordar aí diversos assuntos ligados à nossa hashtag Melhor Matéria. Mas antes, não esqueça aí de deixar o like aí no nosso vídeo, se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe esse conteúdo com algum amigo, com alguém que também vai prestar a prova, conteúdo totalmente gratuito aí para você. Além disso, também, se você conseguir, faça aí, se inscreva no canal do YouTube, tanto do professor Irineu quanto do Realize Concursos, e também aí ativa o sininho para você receber as novidades sobre o nosso canal, tá bom? Agora, se você quer conhecer o site do Realize, é muito fácil, vai estar aparecendo na sua tela esse QR Code, tá vendo? Ele está aparecendo aí, basta você fotografar o QR Code, você vai ser reenviado diretamente ao site do Realize, onde você vai conhecer aí todos os cursos, outros professores que fazem parte desta empresa de concursos, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos rever aí os principais assuntos de direito constitucional. O professor vai dividir essa aula em dois blocos, parte 1, parte 2, para não ficar muito extenso e também lhe auxiliar aí no conteúdo, na memorização dessa disciplina. Vamos lá. Nosso primeiro assunto é remédios constitucionais, tá bom? Se você me perguntar qual é um dos principais pontos para a banca VUNESP, sem sombra de dúvidas, eu vou falar para você que é remédio. Remédio aí provavelmente é uma pergunta na sua prova. E lembrando que aqui é revisão de véspera, eu não vou te dar conteúdo completo, eu vou passar os principais pontos só para auxiliar você a adquirir um conhecimento, relembrar alguns assuntos para conseguir fazer a prova da banca VUNESP, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então o primeiro tópico que nós vamos falar é remédios constitucionais. Você sabe que nós temos aí duas divisões, os remédios constitucionais, eles podem ser tanto os administrativos quanto os remédios judiciais. Nós temos aqui, nos remédios administrativos, direito de petição e direito de certidão, lembrando aí que alguns doutrinadores, eles incluem dentro dos remédios constitucionais administrativos o acesso à informação pautado na Lei 2.527, que é a Lei de Acesso à Informação, tá bom? Então você vai ter essa terceira posição, mas a VUNESP até hoje não se manifestou sobre esse assunto. E nós temos aqui 5 remédios judiciais, 2 com H, habeas corpus, habeas datas, 2 com M, que é mandado de segurança, e o segundo, que é o mandado de junção, e um terceiro com A, que é a ação popular, tá bom? Então nós temos aí esses 5 remédios constitucionais. É bem simples. Começou com H, é gratuito. Habeas corpus, habeas datas, você não paga. Começou com M, você paga. Mandado de injunção, mandado de segurança. E começou com A, ação popular, é gratuito, salvo se você tiver de má fé, tá bom? Agora vamos lá, relembrando aí os principais pontos, o habeas corpus, ele é um remédio constitucional que vai ser impetrado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então as palavras-chave aqui no habeas corpus é o fato do indivíduo estar sofrendo uma limitação a seu direito de ir e vir. Limitação do direito de ir e vir, resposta habeas corpus. Agora vamos lá, mandado de segurança, conceder-se-á mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo. Não é parado por habeas corpus ou habeas datas quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Então aqui nós temos pontos bastante importantes. Mandado de segurança, ele é um remédio residual. Vou utilizá-lo quando não couber habeas corpus, quando não couber habeas datas, e o objetivo é você garantir o exercício de um direito líquido e certo. Aquele direito que pertence ao indivíduo que é inquestionável, onde não se gera nenhuma dúvida, nenhuma discussão que ele tenha efetivamente aquele direito. Agora vamos lá. A nossa autoridade coatora, ela pode ser tanto um agente público, que está aí no exercício de suas funções, assim como, dá uma olhadinha na parte final do nosso dispositivo, um agente de pessoa jurídica de direito privado, tá bom? Que esteja no exercício das atribuições do poder público, então eu também posso ajuizar esta figura. Um ponto que é bastante cobrado aí para você em concurso é o mandato de segurança coletivo, então bastante atenção aqui nesse dispositivo. Olha que interessante.
importante, o mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Então a primeira hipótese é o partido político tem que ter representação no Congresso, pelo menos um parlamentar, ou um senador, ou um deputado. E a segunda circunstância é uma organização sindical, uma entidade de classe ou uma associação. Esta associação tem que estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Então perceba, há pelo menos um ano. E ela está agindo em defesa dos interesses de seus membros ou de seus associados. Ponto importante que a VUNESP sempre te pentelha é: a associação está funcionando há mais de um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 50 anos. Não importa. Ela pode impetrar o mandado de segurança coletiva. Agora, se ela tiver 11 meses, 29 dias, ela não pode, porque é menos de um ano, tá bom? Vamos lá, próxima figura aí, mandado de junção, bastante importante para você em prova. O que nós temos aqui? Nós temos conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então a palavra-chave quando nós falamos de mandado de injunção é a ausência de norma regulamentadora por parte do nosso órgão do Poder Legislativo que torne inviável o exercício de direitos ou liberdades previstas na nossa Constituição. E também aqui a parte final de prerrogativas ligadas à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ponto bastante importante para você na VUNESP, ainda mais porque temos o mandado de junção, entendendo que toda a discriminação, a figura da transfobia e a homofobia é considerada racismo no Brasil em decorrência de uma manifestação judicial que envolve este preceito, tá bom? Vamos lá agora, nós vamos falar do habeas datas, lembrando que conceder-se-á habeas datas para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante, constante de registros de banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então o que nós temos aqui? A figura do habeas datas, ela garante o acesso à informação pessoal, a pessoa do impetrante, então é só informação pessoal, ou garante que você faça a retificação, a correção de algum dado que esteja no banco de dados dentro da administração. E o nosso último remédio aqui, também não menos importante, é a ação popular. Qualquer cidadão que é parte legítima para a propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. Nesse caso, o que nós estamos falando? O nosso cidadão, lembrando que a ação popular só pode ser proposta por quem é cidadão, se não for cidadão não pode propor, pessoa jurídica não pode propor ação popular, tá bom? Então, ela vai entrar com a ação popular buscando aí a anulação de um ato praticado que ofende a estrutura administrativa, em especial a questão da moralidade, tá bom? O autor dessa ação, em regra, ele fica isento de honorários e custas de sucumbência, custas judiciais, perdão, e ônus de sucumbência, não paga absolutamente nada. Entretanto, a exceção é, se ele tiver de má-fé, ele vai pagar tanto as custas judiciais quanto o ônus de sucumbência, tá bom? Questões bastante legais, bastante interessantes para você. Vamos lá, avançando aí no nosso conteúdo, vamos falar agora sobre inviolabilidades. E a primeira inviolabilidade que eu vou falar é a figura do caput, tá bom? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Lembrando a você que esta figura das inviolabilidades, elas são garantidas a todos os brasileiros, natos e naturalizados, e aos estrangeiros, residentes
ou não no país, em que pese o texto constitucional fizer referência apenas a quem reside no país, nós temos que lembrar que o estrangeiro que está aqui de passagem, a passeio, a turismo, a negócios, não importa, ele também tem assegurado a sua inviolabilidade. Mas a sua banca ela faz uma pergunta que é ardilosa. O que a VUNESP faz? Ela vira para você e fala o seguinte: olha, aquela pessoa que é segundo o texto da Constituição, quem é estrangeiro, que não reside no Brasil, tem direitos fundamentais? Putz, pelo texto da Constituição, não. Porque, perceba, o estrangeiro apenas o residente. O não residente não teria aí esse direito, tá bom? Bastante importante essa figura para ti. Vamos lá. Próxima questão aqui que nós temos aqui a inviolabilidade de consciência, a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurados o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Então, tanto a liberdade de consciência, o que você pensar e acreditar naquilo que você deseja, assim como a nossa liberdade de crença, elas são permitidas e são asseguradas e são garantidas dentro da nossa Constituição. Lembrando que a questão da liberdade de crença, ela garante tanto a você o direito de adotar uma religião XYZ, como você não adotar nenhuma delas. Nenhuma delas aí você pode também adotá-las, tá bom? Nós temos aí essa figura relacionada à nossa liberdade de crença. E, por fim, aqui a parte final do dispositivo, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O local onde nós fazemos e realizamos as cerimônias ligadas a diversos tipos de religião, eles também são protegidos. Outra inviolabilidade assegurada para nós é a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelos danos morais e materiais decorrentes de sua violação. Então, o direito à intimidade, à vida privada e à honra da imagem são protegidos pela nossa Constituição. E caso alguém os venha violar, por algum motivo, esse indivíduo que teve os seus direitos violados, ele terá direito a uma indenização, tá bom? Então, essa indenização ela vai ser fixada e estabelecida pelo Poder Judiciário. Vamos lá. Outra questão aqui bastante importante é a inviolabilidade da casa. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então perceba, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. A casa é qualquer local que não seja aberto ao público, seja ele de pessoa física ou pessoa jurídica, não importa. E lembrando a você que ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Então, olha, vamos lá. Se o morador consentir, você pode ingressar na casa dele. O consentimento tem que ser válido, não pode ser viciado e tem que ser do morador. O morador é quem mora, visita não é morador. Então, o morador tem que consentir, beleza? Além disso, 4 situações onde é possível ingressar na casa do indivíduo. Quais são essas 4 situações? Vamos lá. Caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro e por determinação judicial, apenas durante o dia. Bastante cuidado aí com esse dispositivo na sua prova, ele é bastante relevante, bastante importante. Vamos lá, próxima figura. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, na hipótese e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal e instrução do processo penal. Então, nós temos aqui, a inviolabilidade da correspondência, tanto a física quanto a digital, inviolabilidade da comunicação telegráfica, são comunicações por telégrafos, e a inviolabilidade da comunicação por dados. Agora, a comunicação telefônica, que é a ligação de telefone, ela pode ser rompida. A regra é que tenha-se a inviolabilidade, mas ela pode ser rompida. Nesse caso, bastante cuidado, eu tenho só por ordem judicial. É uma figura que nós chamamos de reserva constitucional de jurisdição. Apenas e tão somente o Poder Judiciário pode determinar a interceptação telefônica. E, além disso, só pode acontecer com a pretensão de realização de investigação criminal ou instrução do processo penal. Ou seja, contrário senso, eu não posso utilizar
para outros fins, por exemplo, direito civil, direito administrativo, é apenas então somente para a figura da nossa interceptação para fins criminais, outros fins são vedados, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos falar dos cargos privativos de brasileiros natos, tá bom? Esse bizu aqui, putz, esse bizu é antigo, não é isso? Quais são os 7 cargos que são privativos de brasileiros natos? Você vai lembrar do mp3.com, dá uma olhadinha, o M. Ministro do STF, P3, 1P, 2P, 3P, presidente da República e o vice, presidente do Senado, presidente da Câmara. .com, o C é carreira diplomática, o O é oficial das Forças Armadas e o M é ministro da Defesa. Bastante cuidado, tá bom? A VUNESP aí, nos últimos anos, ela vem cobrando bastante essa questão, induzindo ou fazendo com que vocês sejam levados a erro. Então, bastante atenção aí, bastante cuidado com esses dispositivos na sua prova, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos avançando, falando um pouquinho de direito penal e Constituição, na verdade, especificamente direitos dos presos, tá bom? Direitos do preso e a Constituição. O primeiro deles é assegurado ao preso respeito à sua integridade física ou moral. Então, o indivíduo que praticou o crime lá, o preso, decorrente aí do direito penal, ele tem que ter a sua integridade física, corporal e a sua integridade moral preservada, inclusive a sua integridade psicológica preservada por conta dos atos praticados tanto pelos agentes públicos quanto por outros indivíduos, tá bom? Vamos lá. As presidiárias, mulheres, serão asseguradas condições para que possam permanecer com seu filho durante o período de amamentação. Então perceba, a presidiária vai ter direito de ficar com o filho durante a amamentação. Passou o período de amamentação, não tem mais direito a ficar com a criança. Até durante o período da amamentação, ela vai conseguir ficar com a criança. Não pode ultrapassar esse período por conta da figura da intranscendência da pena. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Se eu deixo esse bebê, essa criança, presa junto com a mãe, a criança está sendo punida por uma conduta que ela não fez, tá bom? Vamos lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Então nós vamos ter aí as obrigatoriedades de comunicação desse conteúdo. Tem que avisar, tem que informar. Vamos lá? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então, o nosso preso tem o direito, dentre eles, o de permanecer calado, que é o famoso direito ao silêncio. O réu tem direito de ficar quieto. E tem direito à assistência da família e do advogado, dos dois. Não é só a família ou só o advogado, é direito à assistência dos dois, tá bom? Vamos lá. O preso também tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório judicial. Então ele tem direito de saber quem lhe prendeu e quem lhe interrogou. Questões aí bastante legais para ti. Vamos lá. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, o nosso preso, ele está preso por erro do judiciário, o Poder Judiciário cometeu um erro, uma condenação injusta, por exemplo, ou ele está preso além do tempo fixado na sentença. Nesses dois casos, poderá pleitear isso dentro de uma ação judicial. Lembrando que são motivos que você vai fazer a revisão criminal lá no processo penal, aqui decorrem dessas situações, tá bom? Vamos lá, essa tabelinha aqui é bastante importante, ó. Nós temos 3 crimes, racismo, 3 temas hediondos. Quais que é 3T? Tráfico, terrorismo e tortura, mais os hediondos. E ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático e a ordem social. Então nós temos aqui, ó, na primeira coluna, todos eles são inafiançáveis. Então, racismo, 3T hediondo e ação de grupos armados são inafiançáveis, ou seja, não comporta fiança. Mas nada impede que eles tenham direito à liberdade provisória sem fiança, tá bom? O magistrado pode conceder a eles esta liberdade. Agora, bastante cuidado aqui, ó. O racismo e a ação de grupos armados, eles são insuscetíveis. Não recebe graça, anistia e indulto. Não recebe. Mas a figura do 3T mais hediondos é imprescritível. Então não está sujeito à prescrição. Ela não tem direito à imprescritibilidade. Ou seja, como não tem direito,
ele passa a ter aí a figura da prescrição, ele pode prescrever. Automaticamente perceba que racismo é imprescritível e a ação de grupos armados contra o Estado, ela também é imprescritível, tá bom? E aqui, só para não deixar dúvidas, a figura do 3T mais hediondos é insuscetível de graça e anistia. O racismo não é, assim como a ação de grupos armados não é. Esse dispositivo aí sempre aparece para você, a VUNESP gosta bastante, então bastante atenção aí a esse conteúdo. Vamos lá? A pena e a Constituição Federal, vamos lá, questões legais. Aqui nós estamos vendo quais são as nossas penas permitidas. A lei regulará a individualização da pena. Aqui eu tenho o princípio da individualização da pena, onde o juiz vai fazer um procedimento que se chama dosimetria da pena, para dosar a quantidade de pena aplicada a cada um dos nossos criminosos. Além disso, vai adotar, entre outras, as seguintes. Então, quando traz para nós, entre outras, o rol é meramente exemplificativo, nós vamos ter quais são as penas que são admitidas. Pena de privação ou restrição de liberdade, pena de perda de bens, pena de multa, pena de prestação social alternativa e a pena de suspensão ou interdição dos direitos. Todas essas penas são permitidas. Então, são só exemplos. Existem outras que estão possíveis no nosso ordenamento jurídico, mas não se preocupe aí, a nossa prova vai focar na Constituição. Agora, quais são as penas proibidas? Essas penas não são admitidas. O rol aqui é taxativo, está previsto em lei. Vamos lá, quais são? Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Vamos lá, a pena de morte é proibida. Mas se o Brasil entrar em estado de guerra, ou seja, houver guerra declarada pelo presidente da República, passará a vigorar o Código Penal Militar. Código Penal Militar, em tempos de guerra, ele permite a pena capital, que é a pena de morte, tá bom? Então pode ser aplicada a pena de morte em caráter excepcional. Vamos lá? Pena de caráter perpétuo, pena de trabalho forçado, pena de banimento e também as nossas penas cruéis também são proibidas, tá bom? Vamos lá. Outra questão aqui bastante importante. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença, penal condenatória. Então nós estamos falando aqui da presunção de inocência. Presume-se que o indivíduo é inocente até que haja prova em sentido contrário. A presunção de inocência ela é um desdobramento do princípio do indúbio pro réu. Então, na dúvida, eu prestigio o réu lhe dando a decisão mais favorável. Cuidado, a indúbio pro réu, no momento que você está vendo aí processo penal, nos momentos que você está vendo resposta à acusação, na prova do TJ e apelação, tá bom? Ele tem uma intrínseca relação, e nós temos aqui a figura da presunção, que permite que o réu não seja considerado culpado antes do trânsito em julgado. O último ponto que o professor vai falar para você dessa aula é os órgãos do Poder Judiciário. Vamos lá. São bastante importantes aqui, o artigo 92, ele nos elenca 8 órgãos que são considerados órgãos do Poder Judiciário. Quais são? STF, cuidado, STJ não está aqui em cima, tá bom? Aqui o primeiro é o STF, CNJ, STF, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional Federal e Juízes Federais, tribunais e juízes do trabalho, juízes e tribunais eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes do Estado e do Distrito Federal e Território. Bastante cuidado aqui, só o professor leu errado, ó, STF e STJ, me perdoe, cuidado com o CNJ, tá bom? O CNJ ele é órgão do judiciário, mas ele não exerce jurisdição, tá bom? Bastante cuidado com ele. Agora, quem não é órgão do judiciário, aqui são as pegadinhas da sua prova, não é órgão do judiciário, a Defensoria, Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, as procuradorias, por exemplo, PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, AGU, Advocacia Geral da União, PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, PGM, que é a Procuradoria-Geral do Município, não são considerados órgãos do Poder Judiciário. Tribunal de Contas também não são, nem da União do Estado, nem do município de São Paulo e do Rio, e a OAB também não é considerado órgão do Poder Judiciário, tá bom? Então, não esqueça, você que está nos acompanhando aí, curtiu esse conteúdo, deixa o like,
compartilhe esse conteúdo com alguém, se fez sentido para ti, se inscreva no canal do YouTube do professor Irineu Ruiz e também ative o sininho para você receber todas as nossas novidades. Realize está com um projeto muito massa aí para você, trazendo diversos conteúdos ligados aí às ciências dos direitos penais, administrativo, constitucional e outras matérias com o professor Irineu, então eu gostaria que você acompanhasse aí. E adicione o Realize também no nosso canal do YouTube, tá bom? Mesma coisa, curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Agora vamos lá. O Realize, só para você conhecer, essa daqui é a plataforma do Realize Super Moderno. O professor entrou aqui no link do professor Irineu, tá bom? São outros professores, depois só você clicar nesse link aqui, você vai entrar. Ele traz aqui a descrição do professor, ele traz um curso que o professor queria mostrar para você, ó, estamos com um curso de mentoria focado em direitos e garantias fundamentais para a Banca VUNESP. Aí tu clica aqui, ó, quero conhecer, ele vai abrir para você, então, mentoria, direitos e garantias fundamentais focado na Banca VUNESP. Nós vamos trazer aí diversas informações focados no conteúdo da Banca VUNESP. Direitos e garantias fundamentais é o ponto mais cobrado pela banca, quando envolve o assunto direito constitucional, e eu vou passar para você um curso de mentoria. Esse curso, ele é um curso exclusivo, são pouquíssimas vagas, tá bom? Aqui vai ter toda a descrição do curso, depois eu vou deixar o link para você acessar, e eu vou trazer para você aqui, ó, dá uma olhadinha. Esta mentoria vai ser realizada agora, dia 3, dia 10, dia 17, dia 24 e dia 31 de julho, na própria plataforma do Realize Concurso. Nós vamos ter uma carga horária de aproximadamente 15 horas, daqui para mais, tá bom? Pode ser que ultrapasse um pouquinho, o conteúdo programático está aqui do lado, e nós temos aí uma promoção de lançamento, o valor era de R$ 149, ele passa a sair para você por R$ 49,00, parcelados em 2 vezes de R$ 26,00, tá bom? Basta você clicar aqui no Compra Agora, site seguro, para você fazer aí a nossa aquisição desse curso. A mentoria, como ele disse, vai ser ao vivo, você tem acesso por 3 meses à plataforma do curso, então em que pese a aula ser ao vivo, ela vai ficar gravada na plataforma, você pode assistir quantas vezes você quiser. Ao final, se você precisar, nós vamos ter aí a certificação de conclusão, tá bom? Por exemplo, você é aluno da faculdade, precisa cumprir aí uma carga horária, você pode receber aí esse certificado e o suporte especializado da equipe da Realize Concursos, tá bom? Beleza? Então, não esqueça aí, se você quiser, o professor vai deixar aqui o link para você acessar a nossa rede social e você vai ter acesso aí a todos esses conteúdos. A nossa figura, o nosso link de acesso é esse QR Code aí que está aparecendo para você na nossa tela inicial, tá bom? Belezinha? Então, agradeço aí a sua participação, a sua paciência em estar aqui com o professor. Nos encontramos em um próximo evento. Forte abraço! Tchau, tchau!